Eu darei sequência a esta série de exposições no livro do profeta Oséias, e eu quero trabalhar com vocês hoje o texto do capítulo 2, versículo 2, até o final do capítulo 3, que é o verso 5 do capítulo 3. Refletir sobre o profeta Oséias tem sido uma experiência muito gostosa, muito especial. A mensagem desse profeta é uma mensagem de muitas formas impactante. E hoje eu quero falar com você então sobre deserto e restauração. Na primeira mensagem que compartilhei com vocês, no início do livro do profeta Oséias, nós vimos ali que Gomer, a mulher do profeta, a sua atitude foi usada para ilustrar a atitude do próprio povo de Deus. Deus denuncia, na verdade, o pecado de seu povo, que vinha agindo com semelhante infidelidade. Gomer, a sua infidelidade, ela ilustrava a infidelidade do próprio povo de Deus, que afastava-se do Senhor. Nós vamos olhar aqui para o segundo e o terceiro capítulo, então, de Oséias, quando Deus mostrará como ele tratará a infidelidade do seu povo. E esta passagem nos ajudará a compreendermos a aplicação da disciplina e da graça como meios pelos quais Deus demonstra o seu amor. Eu quero ler com você capítulo 2, versículos de 2 a 4. Estes versos dizem assim: apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhe que remova do rosto a maquiagem de prostituta e que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede como numa terra seca e desolada, e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. É curioso isso, porque o Senhor agora, ele está se dirigindo ao povo de Israel. E nesse contexto, então, os filhos são conclamados a eles interpelarem a mãe, ou seja, a nação, chamando-a ao arrependimento. Os próprios filhos são desafiados a convocarem um arrependimento por parte da nação. A situação em que o povo se encontrava era de clara quebra da aliança. Se você prestou atenção nas palavras desse verso número 2, ele disse, olha, ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. A aliança estava quebrada, a aliança estava rompida. E o chamado de Oséias, então, é que ela mude de atitude. Mude de atitude como? Remova do rosto esta maquiagem afetada. De prostituta, é a expressão que ele usa no texto. Presumindo aqui uma ideia que não é estranha para a gente, de que talvez as pessoas desse contexto apelem de uma forma que tudo que elas fazem para se produzirem tem essa característica exagerada, chamando a atenção para si. Que deixe também de se vestir de modo provocativo, ou seja, abandone esse estado de infidelidade descarada, notória,
que está estampada tanto na face quanto nos modos do povo. E caso não se arrependessem e mudassem de atitude, a nação perderia os privilégios da aliança que tinha com o Senhor. Ele vai dizer aí sobre: ficaria nua como no dia em que nasceu. Aquele povo, esse povo a quem o Senhor estava se dirigindo, foi um povo que havia se tornado escravo no Egito. Deus os tirou de lá, daquela condição precária em que vivia. Deus fez com que eles se tornassem quem eles eram. Mas o Senhor estava disposto, então, a permitir que eles morressem de sede, porque era Deus quem os guardava e os livrava de males. Mas naquele contexto de distanciamento, de infidelidade, ele estava disposto a retirar a sua proteção. E permitir, então, que aquele benefício dessa relação não continuasse. E não amaria os seus filhos. Mesmo os membros individuais do povo sofreriam as consequências. O texto vai mostrar para a gente, então, que a nação pecou ao buscar a sua segurança em amantes, em outros deuses, e não no seu marido, ou seja, no Senhor. Vejam os versos 5 a 7. Ele prossegue então dizendo assim: sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, e em troca de azeite e bebidas. Por isso, a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor do que agora. Ela foi atrás de amantes em busca de comida, água, roupas, azeite, bebida. Foi porque estas coisas lhe faltavam? Não, essas coisas não lhe faltavam. Mas a sua ambição a impelia a isso. E o Senhor então diz, veja aí o verso 6, que ele mostrará à nação que estes amantes não podem lhes garantir nada. Serão cercados com espinheiros, e quando procurar os seus amantes, não os encontrará. Essa medida dura era o único meio de fazer o povo voltar-se para Deus, de fazer o povo perceber a sua necessidade. E finalmente, o povo entenderia: com o meu marido, eu estava melhor do que estou agora. Deus estaria disposto a conduzi-los dessa maneira. O povo errou ao não reconhecer que tudo o que tinham foi dado por Deus. Olha os versículos 8 a 13. Me acompanhem, por gentileza. Ela não entende que tudo o que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhe até mesmo prata e ouro. Mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei a cada colheita.
Tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir sua nudez. Eu a deixarei nua em público, à vista de todos os seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim, diz o Senhor. O povo peca exatamente nisso, esquecendo-se de que Deus havia dado tudo aquilo que eles possuíam. Lançavam mão daquilo que recebiam do Senhor, do trigo, do vinho novo, do azeite, da prata, aquilo que Deus lhes dava, eles pegavam agora e usavam para fazer ofertas a Baal, como se essas coisas tivessem vindo da mão dele. E aí no verso 9 o Senhor diz: eu vou tomar essas coisas de volta. Tudo isso que vocês têm, mas que na hora de manifestar a gratidão, vocês manifestam aos ídolos. Ele diz: eu vou tirar isso, vou tomar isso de volta. Ele diz no versículo 11 que eu vou acabar com as celebrações alegres. As bênçãos que vocês recebem de mim, vocês estão festejando como se recebessem de Baal. E vocês perderão também os produtos da terra, porque as vinhas de vocês, que vocês dizem que receberam de Baal, quando receberam de mim, eu vou deixar então que elas se transformem num matagal, e que animais selvagens dominem completamente. E como ele disse no versículo 10, nenhum desses ídolos, nenhum desses amantes serão capazes de defender vocês. O povo seria castigado por aquilo que no versículo 13 ele diz assim: você se enfeitava. Várias vezes você colocou brincos e joias e você se enfeitava então para sair e celebrar com os amantes. E se esqueciam completamente do Senhor. O pecado do povo, então, dizia respeito a quê? A se esquecer que todas as bênçãos, que tudo aquilo que eles tinham, era proveniente das mãos de Deus. O Senhor era a fonte da verdadeira salvação daquele povo. E Deus então se propõe a conduzir esse povo a um deserto. Tirar deles aquilo que tinha lhes sido dado. Conduzi-los a um deserto, a fim de que eles pudessem redescobrir a dependência do Senhor. Mas é interessante nós percebermos o propósito remidor do Senhor. Deus não queria com isso destruir o seu povo. Ele queria reconquistar o seu povo. Vejam, versos 14 a 18. O Senhor diz assim: contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim
como fez há muito tempo quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhes façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. É fantástico nós pensarmos nisso, porque o desejo, o propósito do Senhor não era destruir, mas resgatar, restaurar o seu povo. Se você prestar atenção no verso de número 14, a primeira palavra que aparece nesse verbo é a palavra contudo. E esse termo vai nos mostrar a grandeza da graça de Deus. Porque mesmo o seu povo tendo cometido atos que provocariam em qualquer pessoa uma ira inapelável, Deus demonstra uma graça inesperada. Mesmo o povo tendo se comportado com uma infidelidade abjeta como aquela, algo que produziria em qualquer pessoa um sentimento de desprezo, de ira, e de um jeito inaceitável. Mas ainda assim o Senhor começa a falar sobre graça. Ele diz que a levaria ao deserto, ou seja, as provações, para tornar a conquistá-lo, para que eles pudessem voltar ao seu primeiro amor. E ele promete falar com carinho, falar ao coração, demonstrar a eles o seu amor de esposo novamente. O Senhor quer atrair o seu povo, reconquistar o seu povo para os seus caminhos. E diante de seu arrependimento, de sua conversão, veja o versículo de número 15. Eles seriam restaurados. As suas videiras, antes perdidas, seriam devolvidas. Seria uma mudança de rumo, de história, como aquela ocorrida no Vale de Acor. Não sei se você se lembra a respeito disso, mas o Vale de Acor é o lugar onde ocorreu aquele pecado de Acã. Lembram-se disso? O povo de Israel entrando na terra prometida. Eles haviam obtido uma vitória sobre a cidade de Jericó. E agora eles haviam fracassado na tomada da cidade de Ai. E aí eles descobrem então que um homem chamado Acã havia se apropriado de despojos, escondido na sua tenda, e esse ato de desobediência e de infidelidade resultou no fracasso do povo. Mas uma vez que eles fizeram a purificação do povo, eles puderam obter vitória. E a situação mudou. E o Senhor está dizendo, então, aqui nesse verso, Ele está trazendo à memória esse episódio do Vale de Acor, para dizer que no lugar onde houve adversidade, abriu-se uma porta de esperança. Ele mudaria a história. Havendo arrependimento, ele mudaria a história da nação. A nação, como esposa amorosa, voltaria a se entregar ao Senhor como quando era jovem, como quando foram libertados
da escravidão. E o Senhor usa uma expressão aí no verso 16, ela me chamará de meu marido e não de meu senhor. Eu não sei qual tradução bíblica que você usa, mas algumas traduções bíblicas trazem literalmente meu Baal, porque é uma palavra usada nesse contexto aí, porque ela diz respeito também a senhor, a mestre, porém associada a uma divindade pagã. Mas ele está dizendo assim, vocês vão me chamar de meu marido, não de meu senhor. Há mais afeto nessa mudança de tratamento. Mas há também purificação, porque como o Senhor diz no versículo de número 17, ele diz assim, eu vou limpar este nome dos seus lábios, para que nunca mais seja dito. Eles também, estes dias que viriam, seriam dias nos quais a terra que estava sendo devastada por animais selvagens, o Senhor diz, eu vou eliminar, eu vou fazer um trato com os animais, e eles não vão mais prejudicar vocês. E vou acabar com as guerras entre vocês também, para que a vida de vocês seja uma vida de paz e de segurança. O Senhor chamando o seu povo a reconstruir a aliança com ele. O propósito de Deus não era destruir o seu povo, mas reconquistá-lo. Trazê-lo para a aliança novamente. O Senhor, na verdade, versos 19 a 23, promete renovar a aliança com o seu povo. Observem, por gentileza, a partir do verso 19. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha. E você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada. E àqueles que chamei não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és nosso Deus. O Senhor se propõe a renovar a sua aliança com o seu povo. Promete um casamento que durará para sempre, marcado por retidão, por justiça, por amor, por compaixão. Um casamento de reciprocidade, como se vê no versículo de número 20, no qual ele será fiel ao seu povo, e o seu povo o reconhecerá como marido amoroso. O reconhecerá. E Deus permitirá então que todas as bênçãos fluam na direção do seu povo. E ele semeará o que ele chamou de um povo para si mesmo. Mostrará amor àquela que foi não amada e chamará meu povo aqueles que antes foram chamados não meu povo. E o povo de Deus responderá, tu és nosso Deus. E há algo ainda mais marcante, que o Senhor se propõe a resgatar o seu povo com sacrifício próprio. Observem comigo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Então o Senhor me disse, dizendo a Oséias, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses
e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo, não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, nem sacerdotes, nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus e o seu descendente de Davi, e o descendente de Davi, seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Vejam só isso. O Senhor ordena a Oséias então: vá e demonstre amor por sua esposa novamente. Mesmo sabendo da infidelidade dela. E o Senhor diz que isso mostra que o Senhor ainda ama o seu povo. Ainda que o seu povo tenha se voltado para outros deuses. Quando Oséias a encontra, ela está endividada, escravizada, e ele precisa agora comprá-la, resgatá-la, a fim de levá-la novamente para casa e fazer dela sua esposa. Gomer passaria um tempo sem ter relacionamento conjugal, nem se envolveria com outros homens. Verso 3. E isso representa o tempo de disciplina e purificação que o povo de Deus passaria. Mas o Senhor os esperaria. Estaria esperando por eles. Estaria esperando por eles. Eles não teriam sacerdote, não teriam um governo político, não teriam um culto estabelecido. Mas passado esse tempo, o povo se achegaria ao Senhor e ao descendente de Davi, que é o seu rei. E o povo de Deus será um só, temerá ao Senhor, sendo reverente a Ele, devido à sua bondade. O que nós aprendemos olhando para essa história de Oséias? Meus irmãos, o chamado que Jesus Cristo nos faz é um chamado ao arrependimento. O chamado que Jesus Cristo nos faz é para nós voltarmos para Deus. É um chamado e um despertamento para que se dê conta de que a aliança pode já não existir. Sabe aquele momento em que o povo estava num estado e o Senhor diz assim aos filhos: desperte, confronte a mãe, porque já não há relacionamento entre a gente. Já não há. Ela já não é minha esposa. E eu já não sou marido. O Senhor Jesus nos chama para nós olharmos e pensarmos assim: afinal, o que é isso que nós temos com Deus hoje? Porque eventualmente a gente pode olhar e falar assim: um relacionamento não é. Talvez nunca tenha sido. Talvez não esteja sendo mais, por conta da quebra da aliança. É um chamado, portanto, o chamado do Senhor, para que se abandone o pecado, a rebeldia e se volte para Deus. E nos faz lembrar que
tudo o que nós somos e que possuímos vem de Deus. Não é difícil que qualquer um de nós, em algum momento, se esqueça disso também, e esquecendo-se disso, a gente volte a nossa devoção para qualquer outra coisa, que não o Senhor. Não se dando conta de que é Ele quem nos permite ser quem nós somos. O povo de Israel se desviou exatamente por isso, porque se esqueceu que a fonte de bênçãos era o Senhor. Que a fonte das bênçãos era o Senhor. O que acontece com a gente quando nós nos esquecemos disso? Se nós nos esquecermos disso, o Senhor não será honrado na nossa vida. Deixaremos de honrá-lo. Deixaremos de ser gratos a Deus. Podemos chegar ao absurdo da ingratidão e até do abandono do Senhor quando nos esquecemos que é dele que vem todas as bênçãos. Um desafio que Oséias nos traz, então, é: não se esqueça de onde você esteve. Lembre-se do que o Senhor fez para te salvar. Arrependa-se e volte-se de coração para o Senhor. É um desafio de Oséias para a gente. Uma segunda coisa que salta aos olhos aqui é que, para nos despertar, para abrir os nossos olhos espirituais, chamar a nossa atenção para a aliança com Ele, Deus pode usar a estratégia do deserto. O que é isso? Essa experiência no deserto consiste na supressão de privilégios que só temos devido à providência do Senhor. Aquelas coisas que a gente sempre teve e acha que elas são tão banais, mas a gente se esquece que nós só temos por causa da providência do Senhor. Essa experiência no deserto, a supressão desses privilégios, serve para nos fazer lembrar de quem nós realmente somos sozinhos. Sozinhos. Serve para demonstrar que as outras fontes nas quais muitas vezes confiamos não podem nos suprir de maneira segura. Eu acho interessante que Jesus fala a respeito dessa experiência em pelo menos duas passagens que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma delas, em Lucas, capítulo 15, versículo 14. Essa é aquela passagem do filho pródigo. Eu quero ler o verso 14 e o verso 17. No verso 14, diz assim: quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. O que acontece com esse pródigo? O pródigo ele é o paradigma, o modelo de alguém que em algum momento considera que a presença do pai, a casa do pai não é mais desejável. E ele diz: eu quero seguir o meu caminho. E eu não preciso disso. E durante um tempo, os recursos da providência de Deus estiveram suprindo a sua vida muito bem. Mas chegou um momento que o tanque esvaziou. E ele começa a passar necessidade. E aí lá no versículo de número 17, depois de ter passado por todo esse drama, no verso 17 diz assim: quando finalmente caiu em si, disse:
até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. É aquela experiência que o Senhor, através de Oséias, disse. Ele falou assim: eu vou conduzir você a uma experiência dessa. E você vai se lembrar que quando você estava comigo, na minha guarda, na minha proteção, você vivia bem. Mas que os seus amantes não puderam suprir você nisso. Jesus também fala sobre algo parecido com isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 e 6. Quando Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. É o Senhor Jesus dizendo assim: vocês dependem fundamentalmente desta relação com o Senhor. E se por acaso você rompe esta relação com a planta, o que acaba acontecendo? É questão de tempo para que esse ramo seque, murche, se torne completamente inútil. O deserto é altamente didático, porque o deserto ensina para a gente sobre a dependência de Deus. Ele ensina. Mas que a gente nunca precise de um deserto para cairmos em si, para cair em si. Que a gente não precise de uma experiência dessa, de descobrir que sem o Senhor nós não somos nada, da forma mais palpável possível, para que a gente caia em si. O deserto ensina. O resultado é benéfico, mas não é agradável de forma alguma. Na verdade, essa experiência do deserto é descrita como uma cerca de espinhos, uma suspensão das bênçãos da comunhão com Deus, provações. Que a fidelidade à aliança com o Senhor seja sempre o ponto central na nossa vida, para que nunca precisamos ser conduzidos ao deserto, a fim de que possamos abrir os nossos olhos e despertar. Finalmente, é maravilhoso, é glorioso pensarmos em como o amor de Deus é sempre maior que o pecado. Essa história do povo de Deus, essa história de Gomer, apesar de ser uma história triste, vergonhosa, de pecado, Deus ainda olha para esse povo com desejo de redimi-lo, com desejo de reconquistá-lo. Que amor é esse? O deserto foi apenas uma disciplina, um recurso da graça, e não uma forma de destruir o seu povo. Pelo contrário, o Senhor estava disposto, sim, a reatar a aliança, a renová-la, confirmando a sua aliança com o seu povo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele usa a seguinte expressão, ele fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que amor é esse do Senhor? Um amor que fez com que o Senhor, através de Oséias, ali naquele seu contexto, demonstrasse estar disposto a arcar pessoalmente com o custo desse resgate. Ele mesmo arcar com o custo disso. Oséias vai, encontra sua mulher,
num estado de precariedade, e ele precisa pagar para reavê-la, para que ela possa livrar-se das situações em que se encontrava. E como que Deus faz isso conosco? Deus faz isso conosco através de Jesus Cristo. Ele mesmo deu a sua vida a fim de nos salvar. Na carta de João, ela diz assim: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nosso pecado. E a promessa do Senhor, então, é que vem o dia no qual Ele desposará o seu povo para sempre. Será a boda do Cordeiro, a concretização desta aliança na qual a esposa poderá desfrutar de todos os benefícios eternamente. E esse é o propósito de Deus para a vida de todo aquele que crê e que se volta para Deus através de Jesus Cristo, demonstrar o seu amor magnífico eternamente a esse. Esse é o propósito de Deus. Que este amor nos atraia. Que esse amor nos leve para perto, por entendermos que temos um Deus que tanto ama. Fechem seus olhos comigo, por favor. Vamos orar.